Bem-vindos a mais um episódio do nosso Dá um Toque, que foi um podcast idealizado por dois urologistas. O nome ele é sugestivo, pensando no exame de próstata e tal, mas a ideia aqui é dar um toque sobre saúde, falar sobre saúde do fígado, saúde na obesidade, como é que a gente combate a obesidade. A ideia é falar sobre disfunção erétil, ejaculação precoce, temas que são de interesse da população em geral. Então, a gente está aqui hoje com uma convidada super especial, que inclusive já trabalhei com ela, a doutora Rosamar. A gente tem pacientes em comum, indico muito, porque as nossas especialidades são muito afins. A doutora Rosamar, ela é médica hepatologista, então ela tem muito a agregar na nossa prática clínica, tem muita coisa que envolve o metabolismo do fígado e que a gente trabalha aqui também, obesidade, reposição hormonal. Então tem muito assunto bacana aqui para a gente falar. E eu queria, doutora Rosamar, agradecer sua presença e disponibilidade e também que a senhora se apresentasse para os nossos convidados. Não vou chamar de senhora não, porque é uma pessoa jovem e bonita desse jeito, a gente não pode chamar de senhora não. Então, queria que você se apresentasse e trouxesse a sua atuação, né, o seu currículo, fizesse um resuminho aí de quem é a doutora Rosamar para a gente. Olá, Felipe. Primeiro, quero agradecer o convite, parabenizar por essa iniciativa, né? Achei super legal dar um toque, né? É bem interessante aí a questão que você colocou do nome do podcast. E eu sou hepatologista, sou gastroenterologista. Minha formação é mais voltada para estudo das doenças do fígado. Trabalho também com elastografia hepática, que é um exame bem importante para a gente avaliar a saúde do fígado. E eu tenho uma visão bem além só do fígado, da parte gastrointestinal, porque a gente sempre tem que atender um paciente como um todo, né? Ter uma visão mais global da pessoa. Apesar que o fígado, né, é um órgão extremamente importante, mas ele vem junto com vários outros problemas associados, que acho que é o que a gente vai hoje aqui discutir sobre isso. Isso né? que você falou é extremamente importante, assim, né? A gente tem que ver o paciente como um todo e o paciente, ele quer isso, né? Eu tive que mudar um pouco minha área de atuação, porque eu percebia que eu perdia às vezes o paciente, porque eu dominava o meu assunto, né, a urologia, o paciente às vezes vinha para mim para fazer reposições de testosterona ou para tratar uma disfunção erétil, e aí eu sempre encaminhei os pacientes para outros especialistas, que é o que a gente faz mesmo, porque cada um tem seu pedaço, né, para atuar. Mas tem algumas coisas que eu acho que a gente pode abranger na nossa prática clínica, porque o médico ele tem o dever, eu acho, de enxergar o paciente como um todo. Então, o cara que vem com uma obesidade central, né, uma esteatose hepática, eu tenho a obrigação, primeiro, de encaminhar para o especialista, mas também de entender o processo, o que gerou isso, como combater. Então, por isso eu trouxe um pouco o emagrecimento para mim, por isso eu fui fazer uma especialização de sexologia clínica para entender disfunção erétil e tratar as causas psicogênicas inicialmente para se eu precisar depois de um apoio psicológico eu encaminhar para o especialista. Então, acho que é super importante essa questão. E falando de multidisciplinaridade, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de entender o termo, né, e o tema da esteatose hepática, que é a famosa gordura no fígado. Muita gente fala, eu tenho gordura no fígado, né? Você pega o ultrassom lá, tem esteatose hepática grau 1, grau 2. E isso é muito comum hoje na população, e extremamente comum, né? A esteatose, ela ganhou um cenário aí de importância, inclusive, para ser a primeira causa de cirrose hepática hoje, que ultrapassou hepatites virais enfim, a senhora que vai falar, a senhora não, você que vai falar sobre isso. Mas eu queria destacar a importância de combater a esteatose hepática junto com a obesidade. Queria que você falasse um pouquinho sobre a esteatose hepática para a gente. Ótimo, Felipe. Primeira coisa, né, a esteatose hepática, a gordura no fígado, é uma questão comum, como você falou, mas não é porque é comum que é normal. Então, nós temos que nos preocupar muito com isso, porque a gordura no fígado, ela está relacionada com vários fatores de risco, como que você acabou de citar, que é com a obesidade, também com a questão do diabetes, né, o diabetes tipo 2, com alteração do colesterol, com a dislipidemia,
com a hipertensão arterial sistêmica, com a síndrome metabólica. E hoje nós estamos vivendo uma epidemia de obesidade, né? No Brasil, a gente tem os níveis bem elevados entre os brasileiros de excesso de peso, né? 68% da população com excesso de peso, sendo que 31% com obesidade, e isso acaba refletindo com a saúde do fígado, que é a gordura no fígado, a esteatose hepática. A esteatose hepática, quando a pessoa recebe esse diagnóstico, muitas vezes porque foi fazer algum check-up, foi fazer algum exame de ultrassom de abdômen, às vezes não direcionado para o fígado por um outro motivo, e descobre que tem a gordura no fígado, precisa de procurar auxílio médico para uma melhor avaliação desse problema hepático. Porque a esteatose, ela é uma fase inicial de uma doença que pode evoluir de forma mais grave, que leva à inflamação no fígado, essa gordura no fígado, né, para entender melhor, né, até 5% de gordura no fígado é normal. Quando tem um excesso dessa gordura, né, e a gordura que infiltra o fígado, não é uma gordura por fora do fígado, é uma gordura dentro do fígado que infiltra o fígado, isso leva à inflamação, e ao longo do tempo essa inflamação pode levar a cicatrizes no fígado, que vai evoluindo com fibrose, que é o termo que nós utilizamos, né, da parte para descrever essas cicatrizes, e ao longo do tempo, esse grau de fibrose, que pode ser de leve, moderada, grave, pode chegar até uma doença mais grave, como você citou, que é a cirrose. Que não tem cura, né? Então, e aí o que acontece? E é um fator de risco também para o tumor de fígado. Então, no mundo, a doença hepática, esteatótica, metabólica, que é o nome mais atual dessa manifestação clínica da gordura no fígado, já é considerada a principal causa de cirrose no mundo. E também é um fator de risco, mesmo sem ter a cirrose, por câncer de fígado. Então, por isso que quando recebeu o diagnóstico de gordura no fígado, de esteatose hepática, não importa se pelo ultrassom foi leve, moderado ou grave, tem que procurar uma avaliação com um especialista para poder avaliar melhor o fígado, e aí a gente tem que complementar os exames nessa investigação. Sim, e um dos exames que a gente pode fazer, além do ultrassom, que é um exame de triagem, né, para fazer o diagnóstico e tal, a gente pode fazer a elastografia hepática, né? Que eu queria que você falasse um pouquinho também sobre esse exame, como ele é feito, se dói, se não dói, se é feito no consultório, para as pessoas buscarem mais, investigar mais a fundo a esteatose para entenderem, porque tem gordura no fígado, mas todo mundo tem, mas será que a minha é igual à sua, né? Será que o meu grau ele já está gerando fibrose ou não? Então, eu acho que é importante entender melhor sobre esse exame, que é pouquíssimo conhecido, né, inclusive, e extremamente útil na prática clínica para acompanhamento, né? Então, fala um pouquinho sobre a elastografia hepática para a gente. Sim, Felipe. Então, as doenças do fígado, de uma maneira geral, elas são silenciosas, né? A gente fala que o fígado não dói, o fígado demora muito para manifestar alterações, né? Para a pessoa ter sintoma. Às vezes pode chegar até a fase de cirrose e a pessoa não ter nenhum tipo de manifestação. Às vezes até mesmo na fase de tumor. Então, é importante a gente fazer essa avaliação precoce. E a elastografia hepática, ela auxilia nessa avaliação. Então, a pessoa que descobre que tem gordura no fígado, uma outra coisa que é importante é que, como eu coloquei, que muitas vezes essa descoberta é porque foi fazer algum exame de imagem por um outro motivo. Mas a gente tem que estar atento às pessoas sob risco de ter doença gordurosa no fígado para que procure já fazer o exame. Então, pessoas que têm diabetes tipo 2, que tenha a obesidade associada a algum fator cardiometabólico, ou que às vezes foi fazer exame de sangue e identificou que as enzimas do fígado, TGO, TGP, estão alteradas. Então aí realmente precisa fazer o exame de triagem é o exame de imagem ultrassom, que é um exame mais fácil, mais acessível, e aí detectando que tem a gordura no fígado, a elastografia hepática, ela vai complementar essa avaliação. Nós temos o equipamento do FibroScan, que é uma elastografia hepática de mais tempo de uso, tem mais validação, que tem mais trabalhos publicados.
com relação a esse equipamento, e é um exame muito fácil de fazer no próprio consultório. Nós podemos já atender a pessoa, colher toda a história clínica e já realizar o exame. O exame é totalmente indolor, é um exame rápido. O único preparo que a gente solicita é ter um jejum de 2 a 3 horas para fazer a elastografia pelo FibroScan. E é um exame rápido, 5 minutos, e a gente já tem o resultado de como que está a saúde desse fígado. Então, ele vai identificar o quê? Vai identificar se tem a gordura no fígado, o grau de gordura, e vai identificar o que é mais importante, a gente saber esse grau de fibrose. Então, a gente vê se essa fibrose é uma fibrose leve, moderada, ou se ele já está num quadro, inclusive, de cirrose. E às vezes as pessoas assustam, né? Porque assim, nossa, eu não sentia nada, descobri que tinha essa gordura no fígado, e às vezes quando vai fazer o exame, a gente já avalia que já tem uma doença mais avançada. O que acontece? O ultrassom, ele é um exame que ele traz muitos dados com relação ao fígado, a outros órgãos. É importante falar que na elastografia hepática pelo FibroScan a gente só avalia o fígado. Ele é um exame muito específico para detectar, por exemplo, se o paciente já tem uma cirrose numa fase avançada, ele vai ver. Mas a sensibilidade do ultrassom é menor. Então, às vezes, está numa fase mais inicial, de fibrose, ou até mesmo uma cirrose numa fase mais inicial que ainda não alterou muito a arquitetura do fígado, a elastografia hepática consegue identificar. Então, é um exame complementar. Então, todo paciente que tem gordura no fígado ou alguma outra doença que esteja investigando de problema no fígado, a elastografia hepática ela complementa. O FibroScan ele traz essa complementação e modifica toda uma atuação, como que nós vamos lidar em relação ao tratamento. A gente vai, cada caso sempre, né, a gente tem que individualizar o tratamento e ele traz esse auxílio para a gente. E muda a conduta, né, doutora? Porque sim, é igual a gente estava falando da calorimetria agora com o Gabriel, que era o nutricionista, né? No processo de emagrecimento, isso muda a conduta. Se o metabolismo está mais acelerado, mais baixo, está queimando músculo, gordura. A elastografia é a mesma coisa, é uma arma, uma ferramenta que a gente tem para mudar a conduta e nortear como tratar esse paciente de uma maneira mais adequada, né? E com relação à esteatose ainda, o que a gente pode evitar e o que hoje é a grande causa? A gente sabe que é a comida, viu, gente? Não tem pão de correr. Comeu muito, vai acumular no fígado e tal. Mas, por exemplo, o álcool eu sei que também aumenta muito o risco de esteatose, e também era uma causa muito importante, e é ainda, né, de cirrose hepática e carcinoma, enfim. Mas eu queria que a senhora dissesse algumas coisas que a gente pode fazer para prevenir a esteatose, né, para diminuir essa evolução da doença e combater mais a fundo aí. Sim, a gordura no fígado está muito relacionada com o estilo de vida. Pode estar relacionado também com outros fatores, como o álcool, como você citou, o excesso do álcool. E também algumas medicações também podem levar a gordura no fígado. A gordura no fígado, quando ela está associada à disfunção metabólica, está muito associado, como você falou, o que a gente ingere. E às vezes não é só a quantidade do alimento, mas a qualidade do alimento. Então, a esteatose hepática metabólica, ela está muito associada com os alimentos industrializados, ultraprocessados. Então, refrigerantes, o suco, às vezes a pessoa toma o suco industrializado e acha assim, de caixinha, né? Que a criança leva de lanche. Eu estou me protegendo que eu não estou tomando refrigerante. Não, são alimentos açucarados, que tem muito a base que vem escrito no rótulo. É importante as pessoas também aprenderem a ler o rótulo dos alimentos. Sim. Então, quando vem lá xarope de milho, está muito rico em frutose, que é um carboidrato que é o principal vilão assim, para essa gordura no fígado que tem muito nos alimentos industrializados. Então, todo alimento ultraprocessado, ele tem relação com a gordura no fígado. Então, a gente sempre tem que procurar ter uma comida que a gente fala assim, comida de verdade. O que é a comida de verdade? Né? A comida mais in natura, que é a fruta, a verdura, o legume, dá preferência
ao grão, né? Ao invés de comer o arroz branco, o arroz integral, o pão integral, Ao invés de tomar um suco de laranja no almoço, comer uma laranja depois do almoço, né? Isso, exatamente. Porque assim, as frutas têm a frutose também, mas não é só a frutose pura, né? Tem fibra, tem vitaminas. Então, por isso que é diferente do suco industrializado, né? E sempre dá preferência realmente à fruta, né? E outra coisa, dá preferência às carnes brancas, a peixe, frango, evitar mais aquela carne vermelha, que é a carne, às vezes, também ultraprocessada. Então, assim... Aquela carne moída que vem num saquinho enrolada, congelada, assim, né? O presunto, o salaminho, a salsicha, a linguiça... É tudo muito ultraprocessado e o importante também a forma que cozinha os alimentos, né? Com o melhor óleo para cozinhar é o azeite de oliva. E assim, a questão que a gente fala da alimentação é muito assim, a questão também da troca de fazer isso, às vezes em casa, né? Evitar, muitas vezes o dia a dia não dá para... comer em casa, mas a gente pode preparar a marmita, né? Então, eu sou uma pessoa que eu levo marmita. Ótimo. Então, eu preparo a alimentação em casa e levo, né? Porque realmente, assim, a forma de trabalho hoje às vezes dificulta muito a gente tentar ter essa alimentação saudável. Às vezes a pessoa está até querendo mudar o estilo de vida porque não tem essa alimentação saudável, mas acha muito difícil no dia a dia do trabalho. Então a gente pode organizar, né? Preparar as marmitas, deixar pronto para no outro dia levar. E junto com isso, né, vem todo um contexto junto. É importante também ter atividade física. Então, atividade Gastar física... energia para não acumular, né? Isso. Eu não gosto de ir na academia. A gente tem vários tipos de atividade física diferentes que não seja na academia, né? Não gosto de fazer uma musculação, procura fazer alguma coisa que goste, né? Então, pode ser uma dança, pode ser uma yoga, um crossfit, um pilates, crossfit, né, Felipe? Você gosta muito isso. Mas movimentar, né? Então já tem dados também relacionando isso, do atividade física de pelo menos 150 minutos por semana, que isso aí já traz impacto também em melhorar a gordura no fígado. Isso que nós estamos falando da alimentação, da atividade física, serve para prevenção de ter gordura no fígado, mas também de tratar. E junto também com todas as outras questões que a gente tem que trabalhar, a questão do sono, né? Ter um sono de boa qualidade, a questão do estresse, e aí diminuir os fatores que são agressores, né? O álcool, o próprio tabagismo, né? O tabaco também que influencia. Toma remédio para tudo, né? Eu tô com dor de cabeça, toma um remédio. Eu tô com dor na perna, toma um remédio. Não é, dor às vezes faz parte da vida, né, doutor? E aí tem que ter esse cuidado, né, Felipe? Porque assim, esse uso indiscriminado de medicamentos, combinações de medicamentos, aí a gente pode entrar também em outra questão que é importante, né? Porque às vezes a pessoa toma um produto que é natural, mas não é que é natural que não faça mal para o fígado, né? Então, assim, os fitoterápicos, chás, a gente tem que ter muito cuidado com vários chás. Às vezes a pessoa, porque o vizinho tomou, porque faz bem, melhorou a dor de estômago, ou tomou porque está emagrecendo. As garrafadas, né, que o povo faz. Tem que ter muito cuidado, porque isso afeta muito a saúde do fígado e às vezes de uma forma até aguda, precisando às vezes até de evoluir com a necessidade de um transplante de fígado. Então, assim, não pode se automedicar. Se tem algum tipo de dor, né, é sempre importante procurar o profissional e evitar uma coisa que é muito frequente, às vezes a pessoa toma muito anti-inflamatório, né? Sim. Isso é muito frequente de tomar e às vezes persistir de tomar mais tempo, mais que uma semana. Então tem que ter cuidado porque lesa muito o fígado e também outros órgãos, né, como o rim, pode levar à formação de úlcera, estômago, duodeno, né, na parte trato gastrointestinal. Tudo que é fácil, que tem muita resposta, por exemplo, anti-inflamatório. É maravilhoso tomar anti-inflamatório, né? Tira a dor com a mão. Eu tenho uma dor crônica na coluna, mas eu nunca tomo, porque o anti-inflamatório ele é muito bom, muito potente e é assim, uma evolução da medicina para tratar dor, né? Para os pacientes que sofrem, inclusive com dor crônica. Mas se você ficar dependente e escravo do anti-inflamatório, dos analgésicos em geral, você está agredindo outras estruturas importantes e nobres, né? O rim, por exemplo, sofre muito com anti-inflamatório, né? Então as pessoas, eu estou com uma dor de cabeça, vou tomar ali um nimesulida, que eu já estou acostumada, um diclofenaco.
e aí não sabe o mal que está fazendo para o fígado, para o rim, enfim, é muito importante isso. Eu queria puxar um gancho do que você estava falando, você falou Eu queria falar um do pouquinho do estilo de vida. álcool. Do álcool, vamos falar do álcool então. Porque, assim, isso é uma questão que falta muita informação à população sobre o álcool. Porque é muito frequente, né, quando eu estou no atendimento médico, né, eu sempre vou questionar, né, a questão da ingestão de álcool e tal. E, assim, é muito frequente eu escutar, não, só bebo socialmente. Aí você vai puxar, né, mas o que é o socialmente? Porque muitas vezes não é um social, que a pessoa às vezes, eu só tomo cerveja. Então, assim, não importa qual tipo de bebida, mas a quantidade de bebida. Então, isso está muito bem estabelecido. Não existe, na verdade, nenhuma dose de álcool que seja seguro para a saúde. A Organização Mundial de Saúde coloca isso. E existe algumas doses que são colocadas como menos lesiva, vamos dizer assim, para o fígado, né? Especificamente, padronizada pela Organização Mundial de Saúde. O que corresponde a isso, né? A Organização Mundial de Saúde coloca que para o homem 2 doses e para a mulher 1 dose de uma dose padrão, que é colocado em gramas de etanol. Então, seria aí 10 gramas de etanol. E o que corresponde a 10 gramas de etanol? A Organização Mundial de Saúde coloca essa questão de 10 gramas, isso varia muito de país para país, essa questão da dose padrão, né? Mas 10 gramas de etanol seria aí em torno de 250 ml de cerveja, que o teor alcoólico é de 5%, 100 ml do vinho, que é o teor alcoólico 12%, e das bebidas destilado, uísque, vodka, que tem um teor alcoólico maior de 40%, 30 ml. Então, para o homem, né, se a gente colocar aí para a mulher 10 gramas, 250 ml de cerveja, né, para o homem 500 ml, 2 latinhas de cerveja. Né? Que é rotina do pessoal isso aí. dia. E isso para quem não tem nenhuma questão de doença de saúde. Então, para quem já tem isso, por exemplo, para quem já tem uma cirrose, é 0 álcool. Mesmo a gordura no fígado, também as diretrizes novas têm colocado também que não existe nenhuma dose segura. E o álcool está relacionado com vários transtornos da saúde. A gente ampliando mais, né, ele é considerado um fator carcinogênico, então ele está relacionado ao câncer de esôfago, de estômago, câncer coloretal, que a gente tem visto tanto que está aumentando, né, a prevalência, relacionado ao câncer de pâncreas, ao câncer de fígado. Na mulher, que a mulher ela é mais susceptível ao álcool, ela metaboliza menos o álcool. Doses até abaixo de 20 gramas de etanol por dia, então que seria aí de 1 dose, né, que nós colocamos aqui por dia de uma bebida alcoólica, pode ser um fator de risco para o câncer de mama. Então, assim, e outra coisa que é importante, às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu só bebo no final de semana. Isso. Mas qual a quantidade que bebe no final de semana? E tem também o que a gente chama do excesso de bebida em uma única ocasião, que é chamado binge drink, que é o que? A mulher tomar mais de 4 drinks e o homem mais de 5 drinks num período aí de 1, 2 horas. E isso leva também a lesão no fígado, pode levar de forma aguda, casos graves, né, dependendo da quantidade que a pessoa ingere. E se isso é uma repetição, a levar também a doença crônica no fígado. Sim. Então, a gente tem que informar mais a população sobre muitas vezes o que é o social, não é o social. E isso constantemente, né, ao longo dos anos, isso leva a lesão no fígado, podendo chegar à cirrose. Olha, eu assim, sou um profundo crítico ao uso de bebida alcoólica. Assim, é lógico, eu não sou demagogo, a gente bebe também, né, em eventos e tal, porque é uma droga socialmente aceita, né? E quando a gente fala social, assim, social é bonito falar, né? Eu bebo socialmente e tal. E isso é um erro tão grave, né? Você normalizar o uso do álcool na sociedade, que eu acho que é uma droga tão prejudicial, mas
por conta de inúmeros fatores, que a gente não precisa nem entrar aqui, mas a indústria, enfim, eu acho que a gente não tem uma política ainda forte como deveria ser para combater o uso do álcool. Eu vou te dar um exemplo aqui, que eu trabalho com emergências, né, pré-hospitalar e tal, SAMU, já fui coordenador de SAMU aqui de Ribeirão, então a gente vê a quantidade de acidentes automobilísticos, a gente vê o tanto de jovens que morrem todos os dias numa cidade como Ribeirão Preto ou numa cidades maiores como São Paulo, por exemplo, ou que ficam com sequelas por conta de um acidente que foi mais leve, mas que não deixa de ser um acidente de trânsito causando sequelas às vezes em terceiros, né? E tanto de gente que fica sem trabalhar, que de custo por conta de auxílio e benefício de pacientes sequelados por conta do álcool. Então, assim, eu acho que é um problema de saúde pública tão gigantesco que eu acho que, assim como o cigarro já foi uma vez, né, socialmente aceito, talvez o álcool em algum momento tenha assim, essa visão aí dos nossos gestores mesmo, de ser combatido com muito mais veemência, né, doutora? Eu acho que você falou um ponto muito importante aí, Felipe, porque assim, eu tinha comentado dos transtornos que o álcool traz para a pessoa que ingere, mas também pode trazer para outras pessoas que não ingerem, como você citou aí, casos de acidente automobilísticos, né, e também, assim, aumenta muito a questão de violência, né, violência sexual, violência corporal, tem todo esse transtorno, além de transtornos mentais, né, depressão, ansiedade. E uma coisa que é importante é de ter mais política de combate, porque a gente tem aquele slogan assim, né, se beber, não dirige. E por que não tem se beber? Presta atenção na sua saúde. Né? Isso está relacionado, assim como foi feito com o cigarro, né? Na venda, que mostra lá que está associado ao câncer de pulmão. Também podemos colocar os alertas com relação às quantidades que podem ser consideradas mais seguras para quem não tem problema de saúde e que também está relacionado a várias doenças. Então, falta essa informação para a população, porque aí a população se conscientiza mais com relação a isso. Saiu esse ano, bem interessante, o CISA, né, que é um sistema, um centro de informação sobre saúde e o álcool, mostrando que em 2025 houve uma diminuição da ingestão de álcool em relação a 2023 na população adulta, principalmente nos adultos jovens. Isso é uma coisa ótima, mas a gente tem que ter um cuidado em avaliar esses dados, porque talvez as pessoas mais jovens, que bom, estejam preocupando mais a ter um estilo de vida mais saudável, buscando realmente ter mais saúde, mas mesmo tendo esses dados, né, que são dados que a gente fica otimista, mas o consumo excessivo de álcool ainda é elevado na população brasileira e a gente vê isso pelos dados do que? Nessa mesma pesquisa, né, feito pelo CISA, mostrou também que houve um aumento de mortalidade e um aumento também com relação à morbidade, a doenças associadas diretamente ao álcool ou indiretamente através da questão aí de acidentes, como você colocou. Então, a gente tem que ter mais informação para a população do que muitas vezes a pessoa acha que é o social e não é o social. Sim, com certeza. E como é uma droga que ela causa uma desinibição, né? As pessoas ficam felizes quando estão bebendo e tal, ela é associada a comemorações, né? As imagens nas propagandas e tal. Inclusive no nosso podcast aqui, nos primeiros episódios, a gente tinha uma cervejinha ali do lado para deixar um ambiente mais descontraído. E eu fui criticado, inclusive, por alguns familiares. Não, como você é médico, você está colocando uma garrafa de cerveja, né? Não, porque a ideia era estar num ambiente descontraído para conversar e você vê que inconscientemente a gente pensou numa garrafa de cerveja para colocar ali na mesa. Mas é isso, é ter consciência, né? E entender que não tem quantidade segura, você tem que ser ponderado, a sociedade permite ainda que você... Aí no Brasil, acho que as coisas deviam ser tão mais evoluídas com relação a isso, porque nós somos um país pobre, tem muita gente que morre diariamente por conta disso, e nos Estados Unidos, por exemplo, você não sai com uma garrafa de
de drink na rua bebendo, você tem que pôr num saquinho, né, de pão ali para ninguém ver que você está com bebida alcoólica, para não estimular o uso, principalmente criança, adolescente, né, para não ser uma apologia ao álcool. Então acho que a gente tinha que adotar essas políticas aqui no Brasil. Sim, e como eu coloquei para você que tem países, né, que são mais rigorosos em relação a esses dados que eu coloquei, que a Organização Mundial de Saúde coloca, né, que seria uma ingestão moderada de 10 gramas de etanol para a mulher e 20 gramas de etanol para o homem, né, um drink para a mulher, 2 drinks para o homem por dia, colocando também de pelo menos 2 dias na semana sem beber. O Canadá já coloca essas doses não por dia, mas por semana. E tem regras também, como você falou, né? Só vende bebida alcoólica até certo horário nos bares. Você não pode sair a partir de determinado horário de beber, inclusive na rua. Então, tem todos esses critérios porque existem multas, e multas pesadas. Então, as pessoas respeitam isso. Sim. Porque realmente tem um sistema de fiscalização. Tem muita coisa que dá para melhorar, né, doutora? Sim. Muita coisa dá para melhorar. Agora, assim, mudando um pouco de assunto e também trazendo ao mesmo assunto, a gente está numa época que essas medicações para o emagrecimento, né, tirzepatida, enfim, análogos do GLP-1, enfim, eles acabam também tendo um benefício para os pacientes que são etilistas crônicos, que bebem, né, porque a medicação ela causa uma sensação de saciedade não só para a comida, né? Ela acaba também gerando uma intolerância às vezes ao álcool, ao uso de drogas, e as pessoas estão pesquisando muito mais sobre isso. O que você pensa hoje assim, com relação a essas medicações, se elas têm, assim, na sua prática clínica, um benefício por conta da esteatose e também por conta do álcool? Fala um pouco para a gente da sua vivência com relação a essas medicações. O que a senhora pensa delas? Sim. Então, essas medicações para emagrecimento, tanto os análogos de GLP-1 isolado ou combinados, né? Então a semaglutida, a tirzepatida, trouxeram grandes benefícios para a saúde. A gente só tem que ter um grande cuidado, porque não podemos banalizar o uso dessas medicações. Então, existem indicações, no caso, né, do sobrepeso, da obesidade, principalmente quando está relacionado a outros fatores cardiometabólicos, a doença hepática, a esteatose hepática, existe sim benefício. Nós tivemos agora recentemente um grande estudo que mostrou o benefício da semaglutida para diminuir a gordura e a inflamação do fígado e também a fibrose quando relacionada à causa metabólica. E, sem dúvida, sim, nós estamos vivendo um momento transformador com relação ao tratamento da obesidade com essas medicações, porque leva uma perda de peso importante, às vezes 20, 25% do peso corporal ou até mais. E é importante sempre, junto com a medicação, ter as medidas do estilo de vida saudável, como nós já colocamos, junto de ter uma alimentação adequada, ter atividade física e saber que esse tratamento não é um tratamento, às vezes a pessoa quer utilizar para perder peso em pouco tempo por questão estética, porque tem alguma festa, tem um casamento, não. O tratamento hoje, né, a obesidade, ela é uma doença. E esse tratamento para a obesidade é um tratamento prolongado, igual um tratamento que a gente faz para o controle do diabetes, o controle da hipertensão, ou seja, se a pessoa perde o peso, a tendência quando interrompe a medicação é voltar de novo ao peso anterior. Porque se não mudar hábito, né? A obesidade realmente é um tratamento a longo prazo. Doença crônica, né, doutora? Exatamente, é uma doença crônica. Então, assim, tem que ter muito critério para utilizar, não banalizar, como a gente está vendo, de estar usando, muitas vezes sem indicação, porque é uma medicação que a gente tem que ter todo o cuidado e o segmento com o profissional. Com certeza, eu também concordo plenamente. A gente conversou isso com o Gabriel, que é o Nutri, e a gente falou exatamente sobre isso. Procurar fazer emagrecimento com pessoas que façam com responsabilidade, né? Sim. Não sair fazendo porque quer, porque vai perder massa muscular, vai perder, enfim, qualidade de vida às vezes, né? Eu estava numa reunião de amigos esses dias e aí tinha um pessoal que eu
acabei de conhecer ali e tinha um nutrologista, né? Um médico que é especialista na parte da nutrição e ele faz prescrições, ele, enfim, o nutrólogo, na verdade, ele é um médico que tem uma atuação importantíssima aí na preparação de dietas hospitalares, então, e esse nutrólogo, ele era um cara que trabalhava, né, numa linha mais acadêmica e tal. E aí eu acabei conversando com ele e falei, não vou nem falar que eu mexo com emagrecimento no consultório, né? Porque eu acabei fazendo para os pacientes que me procuravam por queda da testosterona, obesidade causando a queda da testosterona. E aí eu falei, vou falar, né? Vou trocar umas figurinhas para fazer um network. E eu falei com ele, falei, eu trabalho com algumas medicações para emagrecimento e tal. Aí ele falou, Felipe, cara, incrível isso que você está fazendo. É muito bom que pessoas como você se preocupem em tratar a obesidade, né? Porque essa é uma atuação que deveria ser de todo profissional médico. A gente tem que combater a obesidade, é uma epidemia, né? As pessoas normalizaram, e aí tem aquela coisa, né, do politicamente correto, gordofóbico e tal, mas não é sobre isso, é sobre saúde, é sobre tratar complicações futuras, sobre tratar diabetes, sobre tratar hipogonadismo, né? Então, eu fiquei super feliz quando ele me acolheu, assim, como um médico que trata de obesidade. E aí você falou uma coisa bastante interessante, né, Felipe, que é a sua área que você atua, né? Uma outra coisa também que às vezes é muito banalizado, né, a questão da reposição, que muitas vezes não é uma necessidade de repor a testosterona. Então, não é infrequente, às vezes, eu receber a pessoa com obesidade, com gordura no fígado, e a obesidade, às vezes, os sintomas, né, às vezes, associam muito, e às vezes, na prática, né, a questão, principalmente no homem, do hipogonadismo, né? Então, assim, tem uma fraqueza, tem disposição, não estou com uma performance boa, a testosterona está baixa, porque nós sabemos, né, que a obesidade pode levar a uma diminuição da testosterona, mas isso não é uma doença orgânica, né? É uma alteração funcional que a gente tem que tratar, é a obesidade, e não fazer lá, às vezes, dose alta de testosterona, que aí eu, como hepatologista, recebo essas pessoas com problemas graves, às vezes no fígado, por uma indicação de testosterona que não havia necessidade. E, inclusive, é importante a gente ressaltar que doses da testosterona, muitas vezes, como é feito sem uma devida indicação, isso pode levar a até tumor no fígado, levar a lesões no fígado, às vezes necessitando até de um transplante de fígado, e sem falar também o cometimento de outros órgãos que pode ter, né, do coração, do rim. Então, assim, realmente, o diagnóstico, né, nessa sua área, né, do hipogonadismo, ele realmente tem que ser feito com um profissional que trabalha com essa área e realmente quando tem a necessidade de repor, né, e de repor de forma que a gente fala fisiológica, né, mas para o hipogonadismo orgânico. Então, quando é associado à obesidade, a gente tem que tratar a obesidade. Exatamente, eu acho que falou tudo, né? É muito bom conversar com quem sabe o que está falando. É diferente falar de uso de testosterona para reposição hormonal quando tem indicação, e é diferente falar de abuso de testosterona com uso suprafisiológico para performance e estética, né? São duas coisas que não se conversam e que têm desfechos diferentes. Então, quando a gente fala em reposição hormonal para pacientes que têm indicação e que eles têm sintomas relacionados a isso, você realmente melhora a vida dessas pessoas, melhora risco cardiovascular, melhora, enfim, obesidade, risco de diabetes. E para os pacientes que usam de maneira suprafisiológica inadvertida e fazem abuso do hormônio, é isso, o desfecho é ter doença hepática, doença cardiológica. Então, a gente precisa realmente diferenciar isso, e isso é uma dificuldade diária minha no consultório. Os pacientes, eles têm dificuldade de entender isso. Às vezes eles querem vir para o consultório para fazer uso suprafisiológico de testosterona e, na verdade, não é sobre isso, né? A gente precisa tirar essa normalidade de usar de forma estética, de performance, e fazer isso inadvertidamente, longos períodos, ciclos atrás de ciclos, terapia pós-ciclo, ciclo, 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 pensando num corpo perfeito, inatingível muitas vezes,
porque não é sobre estética, é sobre saúde, né? A gente precisa pensar primeiro na saúde. Se você tiver uma boa saúde, você vai ter estética também, né? E você pode buscar as duas coisas, às vezes por caminhos diferentes, não fazendo só uso de testosterona suprafisiológica, fazendo mudança de hábito de vida, né? Que é muito difícil e eu confesso para vocês que eu tenho uma tentativa diária de mudar hábitos e mudando pequenos hábitos, né? Um dia você vai começar a tomar mais água, no outro dia você vai fazer sua marmitinha para levar no trabalho, que é uma coisa que eu não faço ainda, mas eu quero fazer. Então são hábitos diferentes que você vai incrementando na sua rotina e aos poucos você vai mudando. E outra coisa, Felipe, que eu acho que é interessante também, ainda com relação à testosterona, né? Que outra coisa também que às vezes eu vejo muito, né? A mulher dosa a testosterona e fala assim, nossa, minha testosterona está muito baixa, mandaram repor. Mas por que dosou? Né? A mulher, não é isso, Felipe? Naturalmente, a dosagem de testosterona dela é baixa. Então, tem que ter muito cuidado, porque faz essas doses suprafisiológicas que levam vários acometimentos aí em todo o organismo e sem necessidade, né? Outra coisa que você falou, a coisa está tão banalizada, eu recebo, às vezes, pessoas jovens que foram consultar porque foi vista alguma alteração no fígado, às vezes uma lesão benigna, um hemangioma, mas procurou para poder ver se estava tudo bem, porque ia fazer reposição hormonal. Pessoa jovem, 25 anos, mas como assim? O que está acontecendo, né? É porque a minha testosterona não está muito boa, mas está no nível normal. Mas eu quero que ela fique maior. Sim. Né? Então a gente Otimizar tem que a ter testosterona. muito cuidado, né? Porque está buscando uma performance, uma estética e que no final pode trazer grandes danos à saúde. Né? E que às vezes essa questão eu não estou com a disposição legal, eu não estou com a libido boa, mas não é a testosterona, né? Às vezes é o desejo que não está legal, enfim, tem um monte de coisas que interferem na disposição e na libido que não só a testosterona. Será que você está dormindo bem? Será que está se alimentando legal? Não está comendo muito ultraprocessado? Não está tomando muito suquinho de uva de caixinha? Então tem muita coisa que interfere na saúde que a gente às vezes coloca tudo na testosterona como uma salvação. O ser humano tem essa mania, né, de colocar toda a expectativa da melhora da vida em uma medicação. A gente tem que saber usar as ferramentas para mudar hábito de vida e melhorar. E tem outras maneiras de melhorar a testosterona, né? Às vezes os pacientes mais jovens que têm desejo de fertilidade, eu pego um monte de às vezes até cara adolescente que está saindo da adolescência, entrando na vida adulta, usando testosterona inadvertidamente. E aí eles vêm, às vezes, por distúrbio de fertilidade. O cara não consegue, Isso né? É extremamente importante, né? Porque diminui a fertilidade, Diminui a fertilidade. Felipe? Principalmente homens jovens têm que saber que isso é uma complicação do uso da testosterona exógena, né? O testículo fica inibido por conta do excesso de testosterona na circulação e a espermatogênese diminui e também a produção intratesticular de testosterona. Então, inibe as duas coisas. O testículo vai dando uma atrofiada, né? É reversível? Às vezes sim, depende do tempo de uso, da dose, das medicações que usou, mas às vezes não, né? E esse às vezes não é dramático o desfecho, né, doutora? Bom, assim, papo riquíssimo aqui. Eu não tenho nem como agradecer a sua presença. Eu acho que vocês viram que a doutora Rosa Mara é uma pessoa que não sai da linha. Ela fala as coisas com embasamento científico. E é por isso que eu gosto tanto de conversar com ela. É uma pessoa super responsável, tecnicamente, eticamente. É um profissional, assim, excelente, de excelência, que a gente traz para conversar com vocês e trazer muita informação de confiança, né? Então, eu acho que foi muito bacana a nossa conversa. Eu queria que você deixasse uma mensagem final aí sobre saúde do fígado, como a gente faz para ter um fígado mais saudável e se despedisse do pessoal aí, né? E agradecer muito a sua presença aqui com a gente. Obrigado, doutora. Então, eu sempre gosto de falar que existem 2 medicamentos fundamentais para a saúde, que é a alimentação, o que a gente come, e a atividade física. Então, são 2 coisas que a gente tem que buscar a ter na nossa rotina,
de ter uma alimentação mais saudável, de procurar fazer uma atividade física que goste, para que realmente aquilo se torne uma rotina. E se a gente está fazendo atividade física, a alimentação está melhor, isso tudo influencia em outros fatores, como por exemplo, de buscar ter um sono mais saudável, de eliminar os fatores que podem agredir mais a saúde, como relação ao álcool, ao tabagismo, situações de estresse que a gente pode também ter tratamento sobre isso, às vezes buscar tratamento até na área, né, com a psicologia, com a psiquiatria, dependendo do que está tendo de ansiedade, depressão. Isso tudo é uma questão relacionada ao estilo de vida. Então, a gente tem que buscar questões que realmente são fundamentais para a saúde como um todo e não ir atrás dessas coisas pontuais, milagrosas, porque não existe milagre, não existe formulazinha que é milagrosa para melhorar a saúde, para melhorar o fígado. Então nós temos que buscar mesmo um estilo de vida saudável e eu quero assim agradecer muito, Felipe, parabéns por você ter esse espaço. Eu acho que é muito importante a gente trocar essas informações para que isso chegue, né, até o público que a gente quer, né, que a população tenha mais consciência sobre várias questões aí relacionadas à saúde. E eu fico muito feliz assim pela oportunidade de estar aqui com você. Você é um colega muito querido, um urologista que tem uma visão ampla. Você colocou várias questões aí importantes com relação a ter, né, um rigor, realmente uma avaliação global da pessoa que te procura com relação a quando que realmente tem que fazer uma reposição adequada, com seriedade, se há necessidade, né, de fazer da testosterona, de avaliar a pessoa como um todo, de ter o olhar para a questão da obesidade, a questão da saúde do fígado, quer dizer, é um todo que a gente sempre tem que buscar. E parabéns aí pelo seu espaço e eu adorei esse Muito nome, obrigado. Dá um Toque. Obrigado, que fica aí o toque sobre saúde do fígado. Muito obrigado por terem acompanhado mais esse episódio. Teremos outros muito legais, muito grandiosos, mas com a doutora Rosa Mar realmente foi diferente. Obrigado, doutora. Valeu.